Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E hoje a gente vai falar, na nossa palestra, é um estudo de Deus e seus atributos. Tá? Essas passagens, elas se encontram tanto no Livro dos Espíritos, tá? E tem uma complementação também na Gênese, ambos do Allan Kardec. Bom, no Livro dos Espíritos, né, a grande maioria de vocês já conhece, inclusive, a pergunta e a resposta. Ele começa fazendo a pergunta, né, aos espíritos, dizendo assim, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Né? E os espíritos respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer assim, que Deus é a causa de tudo, né? Todo o processo, toda a existência, tudo aquilo que acontece e acontece no universo, né? Acontece a partir dele, tá certo? Ou seja, né? A gente nem pode dizer que ele iniciou, e depois eu vou explicar melhor por quê. Né? Então, o Kardec reforça, né, que se Deus, então, é infinito, né, ele diz o seguinte, que é aquele que não tem começo e não tem fim. Então, quer dizer, se Deus tivesse aparecido em algum momento, né, ou tivesse um início, significaria que ele foi criado por alguém. Então, esse alguém seria Deus e não ele, né? Então, por isso que ele está sempre, vamos dizer assim, ele sempre esteve presente. Tá? Ele é bastante difícil fazer esse tipo de colocação, porque a gente está sempre pensando assim, tem que ter um começo, tem que ter um fim. Né? Não, por isso é eterno, não tem um começo e não tem um fim. Né? Então, às vezes também dizem assim, de repente surgiu do nada. Mas o que é o nada? Se o nada não tem nenhum elemento, como poderia ter surgido do nada? Certo? Bom, mas por que a gente tem tanta dificuldade em explicar a respeito de Deus, falar a respeito de Deus, né? Demonstrar quem é Deus? Justamente porque nós temos assim uma pobreza de linguagem, uma pobreza de vocabulário, não temos assim elementos que possam nos trazer uma explicação, né, do que é Deus. Então é isso que os espíritos dizem. Eles dizem que que os homens têm uma pobreza de linguagem que é insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então a gente consegue pensar nos homens mais inteligentes, né? O mais inteligente de todos os homens, ainda assim ele não teria capacidade para esse tipo de entendimento. Então, a sua inteligência, né? A inteligência divina, ela está acima de qualquer coisa. Por isso ela é perfeita. E, claro, né, ela se sobrepõe a todas as demais inteligências. Bom, então a gente pode dizer assim, que tudo que existe no universo foi criado por Deus. Então ele também seria uma somatória de tudo isso? Quer dizer, ou seja, todo o universo, né, se a gente falar, todo o universo é igual a Deus. Daria certo falar isso? Não, também não. Porque então ele não seria Deus, aí ele seria uma consequência da criação e não a causa da criação. Ele é a causa de tudo. Tá? Então ele não pode ser aquilo que ele criou. Certo? Então, olha, não há um efeito sem causa. A gente precisa ter uma causa para ter o efeito. O universo é o efeito da causa Deus. Então, olha, procure uma causa de tudo que não é obra do homem e a razão vai te responder o que é. Aí a gente já tem assim diversos cientistas, matemáticos, astrofísicos, né, pessoas estudiosas do universo que eles acreditam que a criação do universo dependeu de uma grande inteligência. A gente sabe que a ciência, né, fala do Big Bang, que
que foi assim uma condensação de energia e houve essa explosão e por isso o universo foi criado e a cada dia ele vai se expandindo mais, tá? Mas quem estaria por trás de todo esse processo, de todo esse elemento? Então, os cientistas, tá? Os matemáticos, os físicos, eles estão buscando o quê? Cada vez que eles descobrem mais alguma coisa, cada vez que eles se aprofundam mais, eles chegam à resposta que é a resposta divina, a resposta de Deus, que é o Criador de tudo. Então, olha, eles entenderam que precisa de uma grande inteligência para isso, e além do que podem nos explicar o materialismo e as crenças das religiões tradicionais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu gostaria de ilustrar ao universo, tá? Então, a gente estima assim, que só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. O que é uma estrela? O Sol é uma estrela. Então, ela tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, ou do tamanho do Sol, ou muito menores do que o Sol, ou maiores do que o Sol, né? Então, imagina a profundidade disso tudo. Aí, a gente também tem as galáxias, né? Possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. A gente falou de uma só. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Quer dizer, não tem fim, né? Então, se a gente for um pouquinho mais modesto, vamos nos ater aqui ao nosso sistema solar. Aí, por exemplo, o planeta Terra, né, ele é sustentado por um eixo, tá? Ele está, né, no espaço, e ele é sustentado por um eixo que tem uma inclinação de 23 graus. Bom, mas o que significa essa inclinação? Ela que vai fazer com que, vai nos auxiliar, né, nos movimentos de rotação e translação, né, aquele movimento que a Terra gira em torno do Sol, né, e o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma. Aí a gente vai ter as 4 estações do ano, a gente vai ter o dia e a noite, né? Então, quer dizer, essa inclinação, ela nos favorece a tudo isso. Então, se não tivesse, não teria, nós não teríamos esses fatores, tá? Bom, e provavelmente não teríamos vida, né? Porque se a gente não tivesse essa translação, essa mudança de quente, frio, né? De temperaturas, de estações no ano, né? A gente também não teria talvez não tivéssemos uma vida. Bom, a Lua, né? A gente tem uma Lua aí e ela funciona como o quê? Como uma âncora para a Terra, não permitindo que a Terra se afaste do seu eixo. E o Sol, ele está numa distância assim tão exata da Terra que se ele tivesse um pouquinho mais próximo, nós não teríamos vida na Terra. Por quê? Porque seria um calor excessivo. Se ele tivesse mais distante, também não teríamos, por quê? A gente não teria calor suficiente para sustentar a vida aqui na Terra. Bom, e aí a gente vai, né? Então a gente está falando assim de um planeta dentro da Via Láctea. De um planeta, dentro da Via Láctea, dentro do sistema solar, que é a Terra. Mas aí tem um outro planeta, que é Júpiter, que só de diâmetro ele é 11 vezes maior do que a Terra. E aí como é que ele funciona? Olha, ele tem uma força de gravidade tão grande que ele funciona como um escudo. Então, vai impedir que tenha aqui asteroides, né, que outros elementos que circulam aí pelo espaço possam nos atingir. Então, ele funciona como um escudo de proteção para a Terra. Então, até isso está sendo colocado. Agora, a gente pensa assim, tantas minúcias, né, tantas descobertas, tantas coisas que tem que ser exatamente naquela proporção, exatamente naquele tempo, naquele meio, daquela forma. Será que isso não pode se revelar uma obra de Deus?
Será que se a gente pensar, né, numa explosão em que as coisas ficam ao acaso, né, que o universo vai funcionar ao acaso, será que o acaso tem uma inteligência? Bom, acho que a gente precisaria, né? Acho que a maior prova da existência de Deus é quando a gente começa a perceber assim, que uma minúcia mudaria tudo, um grau mudaria todo o nosso sistema, mudaria todo o nosso projeto, toda a nossa vida, tá? Então, a gente pode dizer assim que o acaso, que é alguma coisa aleatória, ela não poderia formar, né? Ela não poderia ter uma partícula inteligente, ela não poderia ter inteligente, alguma coisa que surgiu por aí, tá? Então, pois bem, olha, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. A causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Então, a gente precisaria ter realmente essa inteligência superior para podermos entender, tá? Bom, o Kardec também pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos dizem que não, que lhe falta ainda um sentido. Então, olha, nós dispomos de 5 sentidos, que é a visão, audição, tato, olfato, paladar, né? Que são as nossas janelas para o mundo, mas para o mundo o quê? Para o mundo material, né? Então, algumas pessoas também falam, né? Temos um 6º sentido, né? Que seria a percepção, as emoções, os sentimentos, né? Mas ainda assim, nós não temos a capacidade de compreender a Deus, tá? Então, ainda temos essa dificuldade. E os espíritos nos dizem que quando nós estivermos assim, menos obscurecidos pela matéria e mais próximos da perfeição e desenvolvido, né, um senso moral, nós iremos nos aproximar mais de Deus. E aí a gente conseguirá essa compreensão. Então, olha, Deus também classifica como se nós estivéssemos ainda numa, vamos dizer assim, ainda na infância, né? A humanidade ainda está na infância, porque ela tem muito que aprender para poder chegar, né, até Ele, para poder compreendê-lo melhor, tá? E aí eu queria contar para vocês, né, uma historinha que eu achei interessante, e diz assim, um garotinho, né, ele pergunta para o pai assim, pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí o pai vê um avião passando, né, e diz assim, olha ali no céu, né, tem um avião, qual o tamanho daquele avião? Aí o menininho pequeno, né, ele diz assim, é muito pequenininho, né, muito pequeno esse avião. Aí o pai fala, tá bom, né? E leva ele até o aeroporto. Lá ele vê os aviões, né? Nas pistas e tal. Aí ele fala, e esse avião? Ele fala, nossa, esse é muito grande, né? O tamanho dele é enorme. Aí o pai disse assim, olha, é assim que é Deus, tá? O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Então, quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Então, quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais a gente vai conseguir compreender, né, toda a existência, a nossa própria existência e a existência dele. Então, quando dizemos assim que Deus é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa dos seus atributos. Então, olha, Deus é eterno, tá? Como a gente já falou, que não tem um começo, não tem um fim. Ele é imutável, por quê? Porque ele já é perfeito, né? Ele não precisa progredir, ele não precisa mudar para progredir. Nós sim, né? Nós nascemos
simples, né, e também imperfeitos, né, ignorantes. Então nós precisamos da mudança, que é o que nos impulsiona para os resultados, que nos impulsiona para progredirmos, né, para seguirmos adiante. Agora Deus não, né, ele não tem essa necessidade, porque tudo que ele é e tudo que ele faz é perfeito. Tá? Olha, Deus é onipotente, né? Então se ele não possuísse esse poder supremo, e sempre a gente poderia conceber que existe uma entidade mais poderosa e até chegar-se, né, a potencialidade de outro que ultrapassasse. Ele é soberanamente justo e bom. Justamente por quê? Porque as leis divinas, e uma das leis que ele nos deixou, né, seria a lei da justiça, lei da bondade. Se ele não fosse infinitamente justo e bom, a gente não teria a oportunidade, né, de reencarnações, nós não teríamos a oportunidade de continuar nosso processo evolutivo. Tá? Então, às vezes as pessoas querem atribuir algumas imperfeições, né, falando que vem de Deus, né? Então, como se ele fosse assim, um ser colérico, um ser que vá castigar, um ser que vá trazer, né, dificuldades para as pessoas, né? E justamente porque, por ele ser justo e bom, nunca teria esse sistema. Por isso, muitas vezes a gente se pergunta, será que Deus criou o mal? E se a gente pensar que se ele se ele é justo e soberanamente bom, ele não pode ter criado o mal. Quem fez isso? Nós que distorcemos os ensinamentos, os entendimentos que temos, tá? Bom, a gente sabe que ele é infinitamente perfeito, tá? Ele é único. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê indispensável, se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Muito obrigada.